É bom saber, é bom saber, é bom saber no ar. Programa que está aqui para ajudar você a brilhar, a fazer bonito, a arrebentar, fechar a prova do vestibular, fazer aquela pontuação no Enem, correr para a torcida, ir para o abraço, abrir champanhe e espolcar foguetes. Estamos aqui para comemorar a sua vitória e vamos nos preparando logo. Eu vou trazer conteúdo e sei que você quer. Aquele conteúdo providencial que liga você na sua contemporaneidade. Está na mídia, está na prova. O censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou um aumento populacional entre os povos indígenas no Brasil. Na década de 70, o número de índios em territórios brasileiros não passava de 200 mil. Hoje em dia, este número pulou para mais de 800 mil indígenas. O aumento é resultado da demarcação de terras. No Brasil, existem 611 reservas indígenas. Mais da metade delas já estão regularizadas de acordo com dados da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Porém, apesar deste direito adquirido, a situação dos povos indígenas não é tranquila. Entre as atuais reivindicações estão a aprovação do novo Estatuto dos Povos Indígenas, que tramita no Congresso Nacional desde 1994, e o fortalecimento da Comissão Nacional de Política Indigenista, criada no ano de 2007. Filósofo Jorge Ben, hoje chamado Jorge Benjor. Todo dia era dia de índio. Agora ele só tem o dia 19 de abril. Finíssima ironia. Para um povo que já contou 4 milhões antes de chegarem aqui os chamados descobridores. E hoje existem em número de 800 mil. Sabe como é o nome disso? Massacre. Foi um verdadeiro massacre que o povo indígena, os povos indígenas sofreram no Brasil desde a chegada dos portugueses até os nossos dias. Os verdadeiros donos da terra, os que viviam aqui, os que cultivavam, os que viviam em paz com a natureza, os que sedimentavam aqui uma cultura vasta, variada, riquíssima. E cada dia mais eles encolhem em termos de população. O Brasil não pode mais olvidar a necessidade urgentíssima de olhar para essa população e dar a ela aquilo que é o seu direito. É preciso lutar pelo novo Estatuto do Índio, porque todas as políticas anteriores estão completamente defasadas. Só assim, lutando lado a lado com aquele povo que nos deu origem, que está na origem primeiríssima da nossa Constituição Nacional, só assim a gente pode reparar, a palavra é esta, um bocadinho, tudo aquilo que eles nos deram e tudo aquilo que nós tiramos deles. Beleza, maravilha, maravilha, beleza. Vamos continuar, Jorge, estou gostando. Quando eu entro no frisson de aprender, eu não quero parar mais, nem eu. E vou trazer aquele conteúdo providencial também. Aquele que você geralmente esquece, deixa para lá e nunca revisa. Mas o É Bom Saber traz para você aquele assunto na base. Olá, minha gente, como estão? Está chegando o vestibular e é hora de prestar atenção. Meu nome é Luiz Alberto, professor de língua portuguesa. Vamos atentar um pouco a uma das partes da gramática, que nós chamamos de sintaxe, que é a parte que vai trabalhar com as palavras combinadas, formando orações, que por sua vez formam os períodos, e nesse conjunto nós temos as frases. Mas exatamente o que seria a oração, o que seria período e o que seria a frase. Vamos deixar uma coisa bem clara para todos nós. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Então, se eu vejo uma charge, se eu leio uma charge que tem a linguagem visual e tem o balão, que é a parte escrita, essa união da parte verbal com a parte não verbal, tudo isso junto constitui uma frase, porque é todo desenho que tem um sentido completo. Então, frase pode ser até um psil, em que é um chamado, e nesse chamado tem uma frase aí. Pode ser um texto inteiro, pode ser um filme em que a música do filme, se você tira a música do filme,
perde a graça de uma cena romântica, assim, aquela música melódica, aquela coisa bem suave. Então, a música, junto com a cena romântica, é que constitui a frase. Então, repare como o termo ganhou uma certa abrangência. Frase não é só apenas algo escrito, mas trespassa esse ambiente e vai para um ambiente até das imagens. Tudo que tem anunciado completo, que tem uma mensagem completa por si só, é uma frase. Por sua vez, a oração, ela gira em torno de um verbo. Ela funciona com elemento verbal, com a ação verbal. Para ter oração, eu tenho que ter um verbo na jogada ou uma locução verbal. Luiz, eu esqueci o que é uma locução verbal. 2 verbos ou 3 verbos encadeados. Vou passear, estou estudando, quero passar no vestibular. Então, esses verbos ligados é que formam as locuções verbais. Tendo o verbo, oração. Agora, tem um detalhe. Na oração, pode ter sentido completo ou não. Se eu digo que eu quero que você faça uma prova excelente, esse quero sozinho é uma oração. Mas sozinho ele não tem sentido. É uma oração, mas não tem sentido. Depende de outra oração. Esse conjunto de orações é que formam os períodos. O período, por sua vez, pode ser simples ou pode ser composto. O período é uma frase que possui um verbo constituindo uma oração ou mais de um verbo constituindo orações, o período composto. Esses períodos, o período simples e o período composto, é que formam os parágrafos que, por sua vez, formam os textos que nós lemos para o vestibular. Um exemplo de um período está no livro O Último Voo do Flamingo, quando uma personagem fala que esse mundo tem mais dentes do que bocas. É mais fácil morder do que beijar. Aí nós temos um período composto por diversas orações. A ideia de sintaxe é ainda você perceber a função que cada termo constitui no ambiente oracional. Aquela história que a gente vê muito em escola, do sujeito, do verbo e do complemento do verbo. Quando eu falo que eu amo todos vocês, eu tenho como ação a ideia de amar, que é o verbo. Alguém que pratica ação é o sujeito, sou eu. E todos vocês que completam o sentido do verbo, eu chamo de objeto direto, que é o complemento desse verbo aí. Nesse ambiente de frases, nesse ambiente de orações, é que a gente vai ver a função que cada palavra exerce no texto. Pode ser sujeito, pode ser verbo direto, pode ser alguma coisa que completa o verbo. Nós temos ainda aqueles famosos apostos, termos que explicam outros. Vamos ver outro exemplo. Em relação à função de aposto, é uma função curiosa. Ela tem a tendência de explicar, elucidar ou esclarecer o termo antecedente. Quando eu falo para vocês, o Miyakoto, escritor do livro O Último Voo do Flamingo, esse escritor do livro O Último Voo do Flamingo está explicando quem é Miyakoto. Quando eu falo que conheci nas leituras de Antônio Vieira Ipupiara, você pode ficar curioso, o que é Ipupiara? Aí eu vou continuar a frase e agora eu vou colocar uma post para esclarecer. O Antônio Vieira falava de Ipupiara, o deus necrofágico dos Tupinambás. Então, deus necrofágico dos Tupinambás explica para a gente o que é o Ipupiara. A função do aposto, portanto, é uma função amiga, que ela nos esclarece, nos tira dúvidas, nos explica o termo que está antes numa frase. Além do aposto, há outras funções sintáticas a se estudar. Importante que você se aprofunde. O que fizemos agora foi apenas um apanhado para que você tivesse uma noção do que é sintaxe. É a parte da gramática que marca a relação das palavras dentro de um texto. E vimos as distinções de oração, de período, de frase e de uma certa relação das palavras nesses ambientes que chamamos de ambientes sintáticos. Espero que vocês aí façam um excelente vestibular. Estamos juntos e forte abraço. Olha, eu vou lhe fazer um pedido, por favor, tá bom? Cuide da sua escola, cuide bem da sua escola. Valorize seu professor, seu prédio escolar, o prédio público do povo, do suor do povo brasileiro, o seu professor, entendeu? Que muitas vezes perde noite pensando em como vai transmitir um assunto para você. E ele é figura, é peça fundamental na sua ascensão. Estamos aqui para pedir de coração a você que comece, né, a mudar de ideia, se a sua ideia era outra em relação ao ensino público. Entre em contato conosco, mande o seu e-mail, vá. Isso, sugira, o que é que você quer do É Bom Saber? Quer ver o que, na verdade? Que assunto mais? www.educação.ba.gov.br e www.tosabendomais.com.br. Só vou ali, mas volto já.